Conheça os primeiros avistamentos registrados de OVNIs dos Estados Unidos, 1639. Outubro 1, 2019. Em 1º de março de 1639, John Winthrop abriu seu diário no qual registrou as provações e trunfos de seus companheiros puritanos quando eles procuraram por uma nova vida na América. Quando o governador da colônia da Baía de Massachusetts colocou sua pena no papel, ele começou a recontar um evento incomum que recentemente havia causado alvoroço entre os imigrantes ingleses. Conheça os primeiros avistamentos registrados de OVNIs dos Estados Unidos, 1639, retrato de John Winthrop. Crédito. Domínio público. Winthrop escreveu que, no início do ano, James Everell, um homem sóbrio e discreto, e 2 outros estavam remando um barco no rio Moody, que fluía através do pântano e desembocava em uma bacia de maré no rio Charles, quando viram uma grande luz no céu noturno. Quando ele parou, pegou fogo e tinha cerca de 3 metros quadrados, relatou o governador. Quando funcionava, era contraído na figura de um porco. Ao longo de 2 a 3 horas, os barqueiros disseram que a luz misteriosa corria tão veloz quanto uma flecha, disparando entre eles e a vila de Charleston, a uma distância de aproximadamente 3,2 quilômetros. Diversas outras pessoas credíveis viram a mesma luz, depois, quase no mesmo lugar, acrescentou Winthrop. O governador escreveu que, quando a estranha aparição finalmente desapareceu, os 3 puritanos no barco ficaram atordoados ao se encontrarem a 1,6 quilômetros rio acima, como se a luz os tivesse transportado para lá. Os homens não tinham lembrança de remar contra a maré, embora seja possível que eles pudessem ter sido carregados pelo vento ou por um fluxo de maré inverso. Jacques Vallée e Chris Albeck escreveram em Wondersciences que Unexplained Aerial Objects from Antiquity to Modern Times, maravilhas no céu, objetos aéreos inexplicáveis da antiguidade até os tempos modernos. O misterioso reposicionamento do barco poderia sugerir que eles não ficaram cientes de parte de sua experiência. Alguns pesquisadores interpretariam isso como uma possível abdução por alienígenas se isso acontecesse hoje. Alguns especularam que o brilho curioso poderia ter sido um ignis fatuus, uma luz pálida que pode aparecer sobre o pântano devido à combustão de gás da matéria orgânica decomposta. Se o relato de Winthrop estiver correto, no entanto, a luz não estava subindo do pântano, mas disparando pelo céu, o que torna essa explicação improvável. Uma visão estranha voltou aos céus de Boston 5 anos depois, de acordo com outra anotação no diário de Winthrop, datada de 18 de janeiro de 1644. Por volta da meia-noite, 3 homens, entrando em um barco para Boston, viram 2 luzes surgindo da água perto do rio, ao ponto norte da enseada da cidade, em forma de homem, e foi a uma pequena distância até a cidade, e depois para o ponto sul, e desapareceu. Uma semana depois, escreveu Winthrop, outro evento celeste inexplicável ocorreu sobre o porto de Boston. Uma luz como a lua surgiu sobre o ponto Né em Boston, e se encontrou como uma segunda em Nautilus Island, e lá se fecharam em uma, e depois se separaram, e se fecharam e se separaram diversas vezes, e assim foram sobre a colina na ilha e desapareceram. Às vezes elas disparavam chamas e às vezes brilhavam. Era cerca de 8 horas e foram vistas por muitos. Seu relato prosseguiu. Na mesma época, uma voz foi ouvida na água entre Boston e Dorchester, gritando da maneira mais terrível possível: "Garoto! Garoto! Venha embora! Venha embora!" E de repente mudou de um lugar para outro uma grande distância, cerca de 20 vezes. Ela foi ouvida por diversas pessoas. Cerca de 14 dias depois, a mesma voz da mesma maneira terrível foi ouvida por outros do outro lado da cidade em direção à ilha de Nautilus. Ao contrário do OVNI de 1639, Winthrop tinha uma explicação para a mais recente luminescência sobre sua cidade sobre uma colina. O governador observou que o espetáculo bizarro foi visto perto do local onde o navio capitaneado por John Shaddock havia explodido meses antes, após um marinheiro acidentalmente acender pólvora a bordo do navio. O capitão não estava a bordo na época, mas a explosão matou 5 tripulantes.
Winthrop observou que os socorristas haviam recuperado os corpos de todas as vítimas, exceto o homem considerado responsável pela calamidade, um marinheiro que professava a capacidade de se comunicar com os mortos e que era suspeito de assassinar seu mestre na Virgínia. Pensa-se que a mão do diabo tomou posse do corpo, e foi a voz assustadora do fantasma do marinheiro que teria acompanhado a estranha visão do OVNI que mistificou Boston.